Para além da aplicação financeira, o blockchain é uma tecnologia que pode ser usada em diferentes setores da economia. Não é à toa que o blockchain é citado como uma das tecnologias mais revolucionárias do século XXI, junto com inovações como a inteligência artificial, a impressora 3D e a computação vestível. Nesta edição de O Rio é Tech, nós continuamos com o esquenta para o evento Blockchain Rio, que começa hoje e que vai até quinta-feira. Vamos entender melhor a origem, o atual uso e as possibilidades futuras do blockchain. Eu recebo aqui no estúdio a Mônica Pereira, fundadora e CEO da Love for You Academy, um hub de inovação e educação na chamada Web3. A gente vai explicar o que é isso. E curadora do Metaverse Fashion Experience no Blockchain Rio. Aqui ao meu lado, Caio Barbosa, fundador e co-CEO da Lumix. Ele é hoje uma das principais vozes do ecossistema Web3, de novo, brasileiro. E o Bruno Pacheco, especialista no mercado de criptomoedas, pesquisador em técnicas de operação para trading e representante da XDC Network Latino-Americana. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela participação aqui em O Rio é Tech. Vou começar com a Mônica. Mônica, me fala um pouco, você vai repetir um pouco o que falou agora há pouco. Fala sobre o seu background e a gente depois vai falar sobre moda e blockchain. Antes de mais nada, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Adoro, né? Porque a mesa é prioritariamente masculina, mas temos uma representação feminina. Isso é muito importante nesse mundo da tecnologia, ocupar o espaço. Bom, a minha trajetória é mundo do marketing, beleza e moda, mundo corporativo. Tive uma carreira até diretoria. Trabalhei nas principais marcas premium de luxo, nos principais grupos, LVMH, Pucci. E aí, para quem não conhece, eu estou falando das marcas Givenchy, Kenzo, Carolina Herrera, Paco Rabanne e uma infinidade. E, recentemente, eu digo que eu comecei a empreender quando eu decidi ser mãe. Antes de ser mãe, eu era extremamente workaholic, eu só pensava em trabalhar. Essas marcas me fascinavam, porque luxo, beleza, a gente está falando muito com emoção. Então, isso me cativava muito, eu ficava muito envolvida. Até que eu acessei uma nova emoção, que foi conhecer as minhas sobrinhas. E eu falei, ops, espera aí, tem uma emoção que eu não estou acessando, que é o amor, né? O amor materno realmente foi um divisor de águas na minha vida. Então, ser mãe, casar, são vários projetos de empreendedorismo, né? Que para a mulher é bem difícil, eu diria. E aí, nessa trajetória, eu comecei a pensar em ser consultora, sair do mundo corporativo e, recentemente, resolvi empreender. Então, a Love for You é um projeto de empreendedorismo que começou no ano passado, olhando para esse mundo que está surgindo de Web3, nesse caso é blockchain, é uma nova infraestrutura para a tecnologia. E aí eu quis começar a trazer um trabalho e trazer um pouco de um conteúdo educacional. Então, o Love for You aí se conecta com uma proposta educacional, social, e, de novo, traz muito uma questão viés, quando você falou de moda, que eu vou explicar mais para frente. Moda, emoção, então como é que vai ser essa inserção nesse novo mundo que está sendo desenhado. E o blockchain, eu acho melhor explicar daqui a pouco, né? Senão os meninos não vão falar. Eu conto o que é essa iniciativa e essa parceria com o blockchain. E esse conteúdo maravilhoso que está sendo desenvolvido. Legal. Obrigado pela oportunidade mais uma vez. De nada. Prazer ter você aqui. Vamos falar com o Caio agora. Fala um pouco sobre a Lumix e o teu background, que eu também gostei muito, né? Cara que veio do direito, foi designer, parece também. Então, acho legal para o nosso público entender que hoje a gente aprende continuamente. Não tem mais essa de ser só o engenheiro, só, né, o advogado, né? Acho que as novas gerações já estão ligadas nisso. Então, fala um pouco sobre isso, Caio, e quais são as principais utilidades de blockchain. Aí eu vou pedir para você explicar um pouco o que é blockchain e depois o Bruno vai explicar o que é Web3, né? Mas fala um pouco sobre essa coisa das empresas, quando elas querem entrar no mundo, nesse novo mundo de blockchain, o que elas procuram, o que você tem visto? Tá, legal. Não, primeiramente, obrigado pelo convite, super prazer estar aqui falando com vocês. Rapidamente sobre o meu background aqui, né? Então, como você mesmo falou, né? Eu venho de uma formação em Direito.
Nunca foi muito a minha cara, né? Mas coisas da vida, a gente vai fazendo ali o que a gente aparece no nosso caminho. Mas, coincidentemente, por causa do direito, eu acabei conhecendo o mundo de startups, por conta do curso de extensão que teve por lá. E aí me apaixonei logo de cara, né? E aí isso em 2018 para 2019. E nesse momento eu comecei a trabalhar numa startup, como estagiário na área jurídica ainda, mas já dentro de uma startup. E aí que eu comecei a entender que negócio é esse de venture capital, de captar investimento, o que é um roadmap, que são essas coisas, essas terminologias que hoje em dia, né, super inseridas no dia a dia. E aí eu falei, cara, é isso que eu quero trabalhar, assim. Só que como eu estava na área jurídica, né, eu não conseguia, né, trabalhar com tecnologia, né? Eu estava ali no meu quadrado, digamos. E aí com a pandemia, né, dado que tudo parou, né, a faculdade parou na época, tudo parou basicamente, o trabalho diminuiu bastante a demanda. Eu tive tempo para poder me dedicar, né, a estudar coisas que me ajudariam eventualmente a fazer uma migração. Dito e feito, né, eu comecei a estudar bastante sobre design de experiência do usuário, sobre gestão de produto, estudei bastante marketing na época também, mas um marketing orientado a growth, né, a crescimento de produtos em tecnologia. E aí, nesse mesmo ano, né, em 2020, consegui minha primeira vaga como designer de experiência do usuário no meu startup de educação. E aí foi meu caminho Que, aí. aliás, é uma empresa cujo CEO já esteve aqui, que é o Bernard Café. Jovem Gênios, Jovem né? Gênios, Jovem Gênios. Sensacional. E aí eu entrei lá, cara, e realmente foi o MBA, assim, né? Apesar de eu ter entrado como estagiário, assim, estagiário em uma startup é estagiário sênior, né? A gente faz tudo, aprende tudo, e realmente foi um MBA ali. E passado algumas páginas aí da vida, de dezembro de 21 para janeiro de 2022, eu já tinha me ouvido um pouco já com cripto, já estava investindo em cripto, por exemplo, já tinha começado a interagir com comunidades em servidores internacionais sobre NFTs, sobre projetos de NFT, por exemplo, as famosas coleções de NFT. NFTs são os tokens não fungíveis, a gente vai explicar, eu explico daqui a pouco também. E aí eu tinha essas comunidades que a galera trocava muita ideia, eu aprendi muito nesse momento e vi que no Brasil não tinha muito espaço, quer dizer, não tinha muita empresa, né, ocupando espaço de oferecer soluções mesmo para o mercado brasileiro que vinha ali sendo construído até então. As empresas mais maduras eram as corretoras, né, mercado Bitcoin, por exemplo, Foxbit, que são corretoras que estão aí há 5, 10 anos já. Mas em termos de startup que oferece tecnologia para o mercado, tinham poucas. E é a Lumix nasceu, né? A gente teve várias mudanças ao longo desse 1 ano e meio de vida que a gente tem, mas a gente se encontrou, né, em ser realmente um provedor de infraestrutura para esse mercado. Então, o que a gente faz, no fim do dia, é oferecer ferramentas, infraestrutura tecnológica para que as empresas consigam facilmente implementar a famosa blockchain em seus negócios, sem precisar, por exemplo, ter um time ultra especializado interno, que é muito caro, é escasso, é difícil, porque é uma tecnologia muito nova, as empresas não sabem muito bem como usar. Então, a gente vem para suprir essa dor aí, encurtar nessa jornada de adoção dessa nova tecnologia. E aí, finalizando a resposta, para até passar a palavra para o Bruno, sobre o que as empresas têm buscado, né? É muito curioso porque a blockchain, né, que aí, dando uma leve explicada, que é como se fosse um banco de dados descentralizado ou um cartório descentralizado, onde transações passam por ali, são registradas automaticamente e validadas pela rede, e você tem uma transparência das transações ali, e o Bruno pode explicar um pouco melhor depois como tudo isso, né, se espelha em produto, mas a partir dessa infraestrutura, é uma infraestrutura agnóstica, né? Assim como cartório, você pode usar para registrar uma data de nascimento de uma pessoa ou o registro de imóvel, né? Ou uma transação financeira, quem sabe. Então, a blockchain é uma infraestrutura agnóstica, ou seja, tem gente usando para moda, para criar clube de benefícios, tem gente usando para tokenizar ativos financeiros, como eu e o Bruno está até conversando bastante aqui no off, tem gente usando para tokenizar imóveis, para democratizar o acesso a esse tipo de investimento. Então, assim, é até difícil responder o que as empresas estão buscando. Passagem aérea. Tem muita gente lá fora, por exemplo, fazendo isso, né? Que você agora consegue, por exemplo, comprar e vender tickets aéreos ou transferir para outra pessoa, que é uma dor gigantesca para a gente aqui. Via blockchain. Via blockchain, né? Você tokeniza a passagem aérea. Ingresso também tem começado a ser utilizado bastante. Arte foi um dos que começaram, né? Esse movimento, inclusive, até de NFT. Então, você tem aí toda uma estrutura que pode ser aplicada em N setores, de N maneiras, né? E, óbvio, tem setores mais avançados, mais maduros e outros menos maduros, mas tudo caminhando ali dentro da sua realidade, né? Então, é muito como a gente tem visto aí. Certo. Bruno, então, vamos falar um pouco sobre o Web3? Sim. Dar uma explicada e me fala sobre você, o que você está fazendo e essa empresa que você está trabalhando, com a empresa global, né? Que sede em Singapura, se eu não me engano, Isso. não é isso? Isso. Me fala um pouco para a gente sobre isso. Obrigado aí pelo convite. Fazendo um gancho aqui, vou começar falando pelo que o Caio estava dizendo.
o conjunto de todas essas soluções que são aplicadas em blockchain para diferentes setores é o que a gente conhece como Web3, né? É essa nova camada da internet, da internet do valor, que as pessoas costumam dizer, onde você é capaz de transacionar ativos ali de forma digital, que tem um valor embarcado ali, agregado, seja... E quando a gente está falando de valor, a gente está falando não só de termos financeiros, mas valor também do ponto de vista de percepção. Eu posso chegar aqui com uma camisa autografada por um rockstar, e isso pode não ter valor para ninguém, mas às vezes pode passar alguém que é muito fã daquele cara e achar que aquela camisa vale uma quantia considerável. Então, é disso que a Web3 trata, é dessa transferência de valor do ponto de vista de percepção, não só financeiro. E isso me fez me apaixonar por esse mercado, entender que essa descentralização através dessa tecnologia é capaz de colocar o usuário no centro dos negócios, dar poder a ele, um poder de visualizar tudo que está acontecendo através da rede, de poder votar, de poder participar, governar junto, poder auditar, poder ser dono do seu próprio capital de uma forma soberana, sem que ninguém consiga retirar isso de você. Então, imagina que, de repente, num jogo de videogame, você poderia ter a sua skin e se por um acaso o produtor do jogo decidir que isso aqui não serve mais para você, você perdeu aquilo. Então, na Web3, como a gente fala, você sendo dono dessa skin, essa skin está guardada com você. Então, você pode trocar ela, você pode vender, você pode dar de presente, você pode fazer o que você quiser. E aí, voltando um pouco para o meu background, eu comecei a me interagir com tecnologia a partir do marketing digital. Meus skills são de marketing, eu trabalhei em agência de publicidade. E em 2018, eu comecei a fazer algumas pesquisas em relação a um projeto que tinha aparecido para uma corretora de criptomoedas que estava estudando a possibilidade de vir para o Brasil. Eu fiz uma pesquisa para eles por motivos, aquela confusão de processo de regulação, que ainda não estava bem definido, os caminhos que o Banco Central tomaria. Eles optaram por não vir para o Brasil, mas aquilo foi suficiente para eu olhar aqueles números e falar, olha, isso aqui é algo muito interessante. Foi fisgado, exato, pelo assunto. E eu preciso estar próximo disso aqui. Eu acho que não é possível que todo mundo que esteja nesse mercado é 100%, vamos dizer assim, competente, né? Então, eu acho que se eu fizer um bom trabalho, eu vou conseguir me sair bem. E comecei a estudar muito. Fiz um curso na PUC, na Universidade do Rio de Janeiro, aqui, Universidade Católica. Fiz outros cursos também da Blockchain Academy, que depois foi comprada por uma corretora brasileira. Fui estudando bastante, fui me capitalizando e fiquei aí 5 anos dedicados aí a aprender técnicas de operação, estudar tecnologia e entender para onde que esse mercado está indo e poder também desenvolver novas aplicações aí, novos casos de uso, a partir do que eu enxergo como tecnologia do futuro. Legal. No geral, acho que é isso. Bacana. Mônica, estava bacana você falando sobre a sua história, a sua trajetória, até de família, e como a educação foi importante para você estar onde está, né? E agora você também falou como o LinkedIn, por exemplo, foi importante para você dar essa pivotada, ou seja, essa mudança na carreira, né? Fala um pouco sobre esse processo e como a educação está inserida nesses seus projetos. Eu realmente acredito que a educação pode mudar a vida, mas uma educação hoje diferenciada. Então, por isso que atualmente eu estou inserida nesse segmento. Por que ela pode mudar vidas? E era o que eu estava contando para vocês, porque eu tenho essa história na família, né? A minha família é uma família que ascendeu através da educação, socioeconomicamente falando. E aí meus pais sempre incentivaram o estudo, minha mãe fez mestrado, eu fiz pós-graduação, MBA, mestrado, e eu tenho certeza absoluta que o mestrado influenciou nas possibilidades que se abriram para mim profissionalmente. Imaginar que uma carioca que um dia morou em Madureira, trabalhar no maior grupo de luxo do mundo, isso é uma total quebra de paradigma. Isso jamais, acho que hoje, poderia acontecer no mundo. Mas foi graças ao mestrado e, principalmente,
quando você fala de LinkedIn, de network. Quando eu comecei a trabalhar, não existia o LinkedIn, e quando eu estava na LVMH, o LinkedIn não era tão forte quanto hoje em dia, mas foi uma trajetória de network que me levou para essa oportunidade. Então, estando no mercado de luxo, vou dar só um passo atrás, porque a educação, o mercado de luxo é um mercado que basicamente movimenta a emoção. Não se vende o produto em si. As pessoas não compram uma bolsa, não compram uma roupa, ela compra o que é intrínseco a toda essa trajetória de comunicação. O que a gente entende hoje, todo mundo aqui falou de marketing, background de comunicação, é o que a gente entende hoje de experiência, storytelling. E quando eu estava na LVMH, no caso da marca Kenzo, era quando estava sendo lançado, tinha acabado de ser lançado o Instagram, e a gente teve a possibilidade de começar essa trajetória, de começar esse storytelling, e eu vivenciar que as marcas de luxo falaram, eu não quero entrar nesse mundo que faz parte da nossa vida hoje, porque é uma realidade plana. Eu não tenho a possibilidade de vender ou de me comunicar através do lúdico, da fantasia. Bom, passando todos esses anos, hoje a gente está vivendo... Então, quando a gente falou de Web3, blockchain, é uma parte de toda essa transformação. A gente está vendo hoje o que a gente chama de metaverso, que nada mais é do que uma cultura gaming, de você poder ter, de repente, uma comunicação, uma interação mais imersiva. Você tem uma realidade aumentada, você pode ter... Eu posso... Háptico, né? Aquelas, receber sensações, eu posso né? experimentar um relógio da Tiffany digitalmente. Então, eu posso entrar agora, a Ralph Lauren acabou de lançar uma experiência sensacional. Eu posso ter uma roupa em blockchain que é só minha. Então, você começa, que é o case da The Fabric, você começa a construir um guarda-roupa digital que é seu, que você interage com os artistas. Então, nessa minha trajetória, olhando isso tudo e vendo toda essa movimentação lá fora, acho que o Brasil hoje está um passo atrás ainda, e eu posso explicar por quê na sua próxima pergunta, porque senão eu vou ficar falando o tempo todo. Então, considerando isso tudo, de que é, para mim, uma grande oportunidade de você poder inserir mais pessoas nessa nova movimentação econômica, para mim é um momento de se trazer mais conteúdo educacional, mas não só do ponto de vista de programação e construção, mas do ponto de vista, que é como o Caio estava falando, de redesenho de negócio, a partir de toda essa movimentação e inserindo o Brasil nesse contexto. Então, eu voltei eu abracei, né, essa área, essa iniciativa educacional com esta visão, de inserir o Brasil nessa grande movimentação global e um novo comportamento que está surgindo. Que vem forte, que a gente tem que estar dentro dela, senão a gente vai perder mais um bonde, né? Então, Caio, fala um pouco sobre as iniciativas que você acha que são as que mais podem atender, das que você provê soluções e do que você vê no futuro em relação às empresas. O que você acha que vai pegar mais? O que você acha que será mais bem aceito pelo mercado, digamos assim? Bom, vamos lá. Acho que tem camadas aí. Quando você vai para o varejo, né, e aí não necessariamente o luxo, como a Mônica disse, mas talvez marcas ali mais de, entre aspas aqui, povão, você tem ali um objetivo muito grande, né, de fidelização, porque acaba que a barreira de fidelização é muito baixa. Então, hoje em dia, por exemplo, tem uma métrica que eu fiquei assustado quando eu vi, que o cidadão médio nos Estados Unidos ele participa, em média, de 16,9 programas de fidelidade ao mesmo tempo. Então, imagina a dificuldade de você, como uma marca, reter a atenção dessa pessoa. Sim. Né? Se ela divide a atenção da sua marca com outras 16. Então, você tem que dar muito benefício, então tem que ser muito boa a experiência do seu aplicativo, ou você tem que se comunicar muito bem com esse público para retê-lo, mais no viés emotivo, como tanto a Mônica mesma falou, do que simplesmente, né, a utilidade do que você está entregando a nível de solução de fidelidade. Então, por que eu estou falando isso? Porque hoje, quando a gente olha as marcas que estão mais avançadas nesse mundo, como a Mônica bem falou, a grande maioria delas é de moda, né? Moda, beleza, né? Que envolve muito esse viés emotivo e que tem essa dificuldade de retenção dessas pessoas. E a grande maioria delas está usando blockchain e, mais especificamente, os NFTs e a tecla SAP. NFTs são tokens não fungíveis, fazendo uma analogia com o mundo físico, né? Qual a diferença de você ter uma nota de R$2 e você ter um imóvel?
pouco importa qual a nota de R$ 2 que você usa, se ela foi emitida ontem ou se ela foi emitida 5 anos atrás. Ela continua valendo R$ 2. Ela pode ser utilizada para qualquer coisa pela qual você consegue trocar por R$ 2. O imóvel, o apartamento onde eu moro, só existe ele naquele CEP, naquele prédio, naquele bairro, naquele estado, naquele país, naquele planeta. Universo. E ele tem, inclusive, um CPF, que é o registro no cartório. Né? Sim. Tem um ID único, igual eu tenho um CPF. Então, o NFT, entre aspas aqui, é um imóvel digital, em que ele é um ativo único, insubstituível por outro da mesma espécie, diferentemente de um Bitcoin, por exemplo, que pouco importa qual Bitcoin você tem. Na verdade, até recentemente tem uma discussão aí sobre isso, mas não vamos nem entrar nisso. Então, por que isso é importante? Porque as marcas têm começado a usar esses NFTs como ativos que representam quase um cartão de membro, né, desses clubes de fidelidade, o clube de benefícios. Né? Então, você cria um cartão digital que não necessariamente é representado por um cartão, mas tem uma atuação tal como um cartão, que, através desse cartão, você consegue viabilizar diversas iniciativas, como transferabilidade de ativos online, você consegue fazer mecanismos de viabilização de experiências exclusivas baseadas no tipo de cartão que você possui, por exemplo, ou a soma de vários ativos online que você tem. E aí que mora muito das belezas do blockchain. Né? Tem um conceito chamado interoperabilidade, que basicamente, o que significa isso? Que eu, por exemplo, ter um ativo ou uma informação de um lado, eu posso usar esse mesmo ativo ou essa informação em outro lado, em outra plataforma, em outro ambiente, e tem essa portabilidade de informações que eu consigo transitá-la e consigo usar para que essa informação me desbloqueie alguma coisa lá na frente. Então, traduzindo, basicamente eu poderia ter, talvez, um cartão NFT da Adidas e amanhã, supondo que a Adidas fez uma parceria com a Starbucks, por algum motivo, tá? Porque, sei lá, ela quer fazer uma campanha de tênis com cor de café. Aí vai ter uma página do Starbucks, por exemplo, em que todo mundo que possui NFT da Adidas pode vincular a sua conta nessa página e automaticamente você ganha ali, seja qual for o benefício. Por exemplo, sei lá, um frete grátis para aquele tênis lá. Tudo isso é feito baseado na autenticação, né, na validação da propriedade desse cartão de membro do clube da Adidas, que é o NFT. Tá? E, assim, não dá para entrar em muito técnicas aqui, mas isso reduz muita fricção tecnológica para quem está integrando isso no sistema lá da Adidas ou da Starbucks. Então, você tem uma redução de custo absurda de integração. Você tem escalabilidade em termos de parcerias possíveis, sem que você precise ter uma relação de 1 para 1, tanto de acordo comercial quanto de integração tecnológica. Então, tem vários benefícios. Então, esse mercado, digamos, de fidelidade é que talvez o que esteja mais avançado hoje. Aí corta para um lado mais corporativo. Certo. Aí você tem, cara, desde 2017, a BMW usando blockchain para fazer rastreabilidade de cadeia produtiva, né, de supply chain. Por quê? Cara, você vai produzir um carro... Logística, né? Então. Logística, Então, você tem... Quando você vai produzir um carro, cara, tem o quê? Centenas de fornecedores, cada um faz uma pecinha minúscula. Como é que você vai saber quem fez a besteira ali se o carro der algum problema? Para fazer o recall, para fazer a prevenção de risco ali. Então, setor automotivo usa muito isso, setor de óleo e gás usa muito isso, para fazer rastreabilidade da cadeia produtiva, porque com blockchain você consegue ter essa transparência, né, de todas as transações, desde a origem até chegar no nosso dia a dia. No Brasil, por exemplo, a Vale usa isso, a Vibra usa isso, a Marfrig está usando para fazer rastreabilidade de carne. Então, você tem essas usabilidades mais corporativas, mais enterprise e raiz ali. Isso tem esse lado mais cool, né, do varejo ali, que está bem avançado também. Interessante que ele falou de duas coisas que me vieram à cabeça, que a gente falou até na última... no outro programa sobre blockchain, sobre aquela coisa do Neymar ter comprado aquele Bored né? Ape. Que o grande lance, que ele teria perdido muito dinheiro, aí acho que foi o Francisco que me falou, ou foi o Guilherme, que estiveram aqui no programa passado. Falou, cara, ali o valor não estava no valor, era entrar num clube de iate, de gente que tem... Sim. Pois é, eu não sabia. Então, você vê, a mídia... Né, acaba distorcendo a coisa do faraó, das bitcoins. O cara nunca operou bitcoin. E acaba, né, o bitcoin sendo meio que afetado, né, negativamente por uma história que não tem nada a ver. O cara fazia uma pirâmide lá, né? A única vez que ele usou bitcoin funcionou foi quando ele pegou o dinheiro de todo mundo e enviou para os Estados Unidos. Né? Isso é uma coisa. E outra coisa que a Mônica, né, a gente estava conversando aqui sobre o metaverso, que foi esse, né, começou muito mal com aquela apresentação na verdade, o metaverso existe há muito tempo, né? Mas acabou que o Zuckerberg, né, do ex-Facebook Meta, acabou, né, relançando, né, esse termo e ele,
enfim, foi uma estratégia ali que ele falou de coisas muito à frente do tempo, mas falou de uma coisa legal, que ainda também está longe, mas que se lembrou aqui, que ele fala muito da interoperabilidade, né? Que quem estiver né, com seu avatar no ambiente Meta vai poder entrar lá no Fortnite, no Roblox. Isso é muito legal, porque isso elimina as barreiras de entrada, né? Você ficar, né, Apple, tem que ser da Apple, Android, um saco, né? Você tem que ficar... Isso vai ser muito legal da Web3, essa função muito me interessa, para a gente deixar, né, de ter que lidar com tantas clubes de fidelização, né? Ou programas de fidelização. Vamos lá falar com o Bruno, então. A gente está falando de também, né, desse evento que vai acontecer nessa semana e do lançamento da moeda digital, né, brasileira, o Drex. Como é que você está vendo isso, vocês lá na tua empresa? Como é que está o ambiente para a preparação desse lançamento? A XDC Network é um protocolo de primeira camada, tem compatibilidade com a EVM, né, que é Ethereum Virtual Machine. O que é EVM? Então, vamos falar. EVM é um padrão de programação que foi utilizado para a rede Ethereum. É até legal a gente falar sobre isso, porque a gente estava falando sobre interoperabilidade e o Ethereum ele foi o promissor assim, dos contratos inteligentes. Os contratos inteligentes são essas aplicações onde eu posso utilizar, fazendo uma analogia com o mercado financeiro, seria como se fosse um scroll account. O pessoal usa muito um exemplo para definir o seguinte: quando você tem um carro que você quer vender esse carro para uma segunda pessoa, você sempre fica naquele impasse ali de quem é que vai fazer o que primeiro. Ou você vai entregar o carro, ou o cara vai te passar o dinheiro, né? Então, o contrato inteligente, ele basicamente é uma aplicação tecnológica onde a plataforma aí, no caso, pode ser o Drex, ou existem diversas outras. O Drex, que é o Real Digital, ele vai servir para ajudar nesse tipo de problema, onde a plataforma do Drex vai olhar e vai dizer: o Caio tem o carro, a Mônica tem o dinheiro. Então, ele vai auditar e vai fazer a troca, que a gente chama de forma atômica, né? No momento que ela colocar o dinheiro, ela já vai receber o carro do Caio e o Caio a mesma coisa. Absolutamente simultâneo. Absolutamente simultâneo. Então, assim, o Banco Central hoje, pelo que eu tenho acompanhado, ele vem muito de uma perspectiva de que o Pix sucesso, né? Para pagamento, ele é muito utilizado hoje em dia. Foi uma plataforma que custou 5 milhões de reais, né? Para o impacto que ela teve para a sociedade brasileira, case de sucesso absoluto. Só que para realizar pagamentos, o Pix já é suficiente, né? Então, o Drex ele vem para a sociedade, chega para a sociedade como, no caso, uma plataforma de contratos inteligentes, onde uma série de aplicações para o nosso dinheiro vão poder ser realizadas ali naquela plataforma, igual esse exemplo que eu dei aqui do carro, e ela vai servir para isso, para a programabilidade do nosso sistema financeiro como um todo. Programabilidade, um pouco de transparência, né? O Banco Central vai autorizar as instituições que no caso, vão ter o poder de auditar isso. E isso tudo converge para o evento de uma forma onde o Blockchain Rio vai ser um palco para debate dessa discussão. A empresa que eu estou trabalhando, a XDC Network, ela quer estar presente nesses debates. A gente tem tecnologia para poder ajudar a comunidade Web3, blockchain, como a gente quiser colocar, usando as terminologias do mercado. A gente tem tecnologia para poder ajudar o mercado como um todo, toda a comunidade, desde a parte de aplicação financeira, para financiamento comercial, para produção de NFTs. E é uma tecnologia muito boa, com compatibilidade EVM. A gente tem padrões de regulação, tanto internacionais, né, de diversos países, já tudo de uma forma meio que estruturada para poder oferecer para a comunidade brasileira, e a gente está muito empolgado aí de participar desse evento, de trazer a empresa para o Brasil. A gente acha que
O Brasil está muito avançado no ponto de vista da regulação, né? O Banco Central e a CVM, a gente está muito bem representado no que tange a aplicação dessas novas tecnologias, e a XDC está aí agora com uma opção viável para o desenvolvimento de novas aplicações, e estamos muito animados aí para o evento na semana que vem. Legal. Essa semana. É verdade. Mônica, então vamos aproveitar o gancho que o Bruno falou sobre a gente estar, o Banco Central, CVM, estão bem na fita, né? E aí você falou uma coisa no setor moda, talvez arte, a gente está um pouco atrasado, você pesquisou, você falou que a gente está um pouco atrasado, não é isso? Desculpe te interromper, e queria saber o que a gente pode esperar, a gente já está chegando aos finalmente aqui, o que a gente pode esperar da tua apresentação essa semana no Blockchain Rio? Tá, eu vou te responder, mas vou pegar um gancho do Caio, que quando a gente fala muito do mercado de luxo, a intenção não é ser elitista. A gente só referencia essas marcas porque, como eu falei lá no início, e eu vou conectar com o blockchain, como eu falei lá no início, essas marcas estão muito ligadas à emoção, e o ser humano é emoção, comportamento. Então, essas marcas estudam as emoções, as tendências, e elas se comunicam através dela. Então, moda, quando eu fundei a Love for You, e a gente olha para a educação a partir da moda, então moda é comportamento, é emoção. Mas é também um segmento econômico muito importante quando a gente pensa de uma forma global. O Caio falou no varejo. Moda hoje é que movimenta a maior venda no varejo global. A primeira no Brasil no que tange a volume. Então tem um peso econômico extremamente importante, e no Brasil também. E moda é sustentabilidade, é o segundo setor que mais polui, né? E se a gente pensa no nosso futuro, a gente tem que redesenhar essa cadeia. Então, moda é estratégico também para o nosso futuro. E a gente está falando aqui de futuro. Então, juntando isso tudo, quando eu comecei a estudar, e aí eu tenho o privilégio de ter em casa o case da The Fabricant, né? A minha irmã é cofundadora, foi a primeira startup no mundo a lançar uma roupa digital e vender em NFT, um vestido que não existe fisicamente. Vendeu em 2019, se não me falha a memória, 2018, 2019, por $9.500. E foi uma grande disrupção, porque a gente não teve tempo aqui de falar que nesse movimento surge o que a gente fala muito de comunidade. Se a gente hoje fala de influencer, a gente vê uma grande movimentação através da ajuda da tecnologia, da comunidade, pessoas que se juntam em prol de um objetivo e que criam ali uma movimentação. Então, a blockchain, no seu momento de hype, fortaleceu essa comunidade. Quando a gente falou do Bored Ape, é uma comunidade. Várias pessoas enriqueceram via criptomoeda. Então, de novo, as marcas de luxo se conectaram com essa comunidade. Por isso estão sendo pioneiras nesse movimento. Marcas premium, Adidas, Lifestyle, Nike, se conectam com essas comunidades, quando a gente fala de arte, que foi pioneiro, de criadores. E aí vai se construindo uma nova comunicação, um redesenho de desenvolvimento. Só que isso tudo, eu falei de marcas globais. E aí, nesse contexto de global, a gente precisa entender, e aí eu trago um aprendizado do mundo corporativo. O mundo global, essas marcas olham para o mundo, países onda 1, países onda 2. O que isso quer dizer? Economicamente falando, quais são os países que têm peso no negócio? Quais são os países que são estratégicos? Quais são os países que vale a pena testar alguma coisa? E aí eles escolhem. Então, eles começam a ter iniciativas que o Brasil não está inserido. Então, quando eu falo a gente está um pouco atrás, é que quando eu comecei minha jornada educacional de querer desenvolver todo esse conteúdo, via meu network, LinkedIn ou, enfim, WhatsApp, eu comecei a conectar com as pessoas que são líderes em empresas multinacionais e comecei a falar, bom, vamos trazer esse conteúdo. Não, eu não estou inserido, porque isso está no global, está em Nova York, está na Holanda, a The Fabricant é holandesa, que é hoje um hub de inovação, está na França. O Brasil, é operação. Eu implemento o que o global me orienta a fazer. Ora, se o Brasil não é onda 1, né, fazendo um paralelo, a gente está perdendo a oportunidade de aprender. Porque a gente está nesse momento de construção e tem vários aprendizados. Nada está escrito ainda em pedra. Tem muita coisa ainda vindo. A gente está nessa transição. Então, se a The Fabricant começou em 2018, já são 5 anos. Se a gente olha para o grupo PVH, que é dona da Tommy Hilfiger e Calvin Klein, eles já estão digitalizando todo o processo de desenvolvimento há 5, 6 anos.
Se o Brasil não está inserido, cadê a profissionalização? Cadê a educação? Para que na hora que tudo isso que a gente está falando vire interoperável, isto é, tá tudo... Chegou no mainstream e ninguém mais fala de blockchain NFT, já está tudo... A gente já está operando, já está lá. Como é que a gente se profissionalizou e entrou nesse mundo global? Então, o blockchain, e agora entrando no evento que eu convido as pessoas a estarem, e a trilha de moda, você vai estar aqui dia? Que é dia 13, é justamente trazendo pessoas que são pioneiras nesse mundo e que estão desenvolvendo, não é uma teoria. Então, a gente começa no primeiro dia, 10h55, com a Sara. Ela é líder de negócio da Exclusible. A Exclusible é uma startup portuguesa, Nova York, que tem sede em vários lugares do mundo, que já desenha projetos de metaverso há 2 anos, já desenhou vários projetos de NFTs internacionais, que... enfim, fala com a Lumix, ou vai falar, vai virar parceira, esse mundo tem que se conectar. Eu sou uma conectora de negócio. Então, vem pessoas que desenharam estrategicamente no mundo, vem o case da The Fabric, que é a moda digital. E aí, sim, começa também a ter pessoas no Brasil que estão fazendo. A Reserva é um case que trabalhou com a Lumix, foi a primeira marca brasileira a lançar uma coleção em NFT e trabalha com essa jornada de comunidade. O Grupo Soma, que já faz o rastreio, o Caio citou rastrear toda a sua cadeia de fornecedores em blockchain. Ele já tem um case que eles vão lançar agora em setembro. Você tem uma comunidade de creators, Jacques Decker, que era um fotógrafo de renome internacional. Ele já está em 3D, já está trabalhando com inteligência artificial. Dá esse panorama para creators, o que significa isso. Você tem uma Stella, que é uma designer alemã, que é uma designer que se formou, vamos chamar Mundo 2, Web 2. Está na Web 3, envolvida com cripto, desenvolvimento de avatar, NFT, joia digital, para mostrar esse panorama. Escolas, então você tem o Senai CETIC, que acabou de implementar na formação o CLO 3D, que é começar a trazer a digitalização nesse desenvolvimento dessa cadeia. Você tem o IED, repensando sustentabilidade e esse desenho. Você tem a Vidmob, que vai ser o fechamento, que é o Camilo, falando sobre comunicação e inteligência artificial. Tem projetos de empreendedorismo, a Lili Kessler como mulher empreendendo. Você tem um outro projeto brasileiro e internacional, que vai ser a Trap, que é um lançamento de uma comunidade coletiva, começando com os sneakers. Você tem um projeto que eu estou liderando, que é de coletivo moda e arte. Então, são 11 painéis e no meio deles você tem uma parada de mindfulness, que eu sempre falo, gente, saúde mental é muito importante. Nesse momento... Você não ferve o motor. Exatamente. Precisamos ter foco e ter essa mente bem saudável, então ter um momento ali de parada. Então, são 11 palcos em que a gente transita em vários conteúdos que vai além da Web3. Então, não é só blockchain. A gente está falando ali de experiências imersivas, de uma nova... de um futuro novo de comunicação, de comunidade. Mais sustentável, né? Mais sustentável, inteligência artificial, realidade aumentada, realidade virtual, enfim, é todo um panorama de um futuro que já existe há 5 anos e que daqui a 5 anos, eu acredito, vai ser... Vai estar por aí normal, que a gente nem vai perceber, né? E aí eu convido a todos para irem, porque tem que repensar profissionalmente quem vamos ser daqui a 5 anos. A gente tem que olhar para isso com cuidado. Caio, a gente está com o tempo já chegando ao final, fala um pouco aí do que você vai falar, né? E sua mensagem aí para o pessoal que está assistindo a gente. Boa. Cara, vai ser bem legal, porque eu vou ter 3 painéis, um totalmente diferente do outro. O primeiro vai ser numa perspectiva de startup, que foi recém-investido, então acabei que nem citei isso. Mas em abril desse ano a gente recebeu um investimento do BTG Pactual, né, que é um banco de investimento, o maior banco de investimento da América Latina, que está muito pioneiro, né, é muito pioneiro nesse mundo de cripto, vem tokenizando ativos desde 2017 e foi o primeiro banco do mundo agora em maio, salvo engano, a lançar sua própria moeda, a famosa stablecoin, né, que é uma criptomoeda lastreada num ativo fiduciário, que no caso é dólar. Então eles lançaram a BTG Doll, né, que é um dólar tokenizado. Então, o primeiro painel é isso, né? Eu e minhas 2 startups, contando um pouco de como é que é a vida de uma startup que recebeu um investimento no bear market, né? Que é esse momento, entre aspas, aí de baixa do mercado. O segundo painel vai ser bem interessante. Já é um painel, revisitando o meu passado no mundo jurídico. Eu e a Nathalie Diniz, que é da Foxbit, Head de Regulação, a gente falando um pouco sobre o futuro dos contratos, né? E entra muito nessa lógica que o Bruno trouxe, né? Sobre os smart contracts, como é que isso vai se dar na prática, aspectos jurídicos disso, como é que isso vai se dar
lá na frente, né? Então, relembrando um pouco aí meu tempo de estudante de Direito, né? E aí eu fecho, né, justamente com o André Portilho, que é o sócio de cripto do BTG, falando sobre o Drex, né? Porque o BTG está lá com um consórcio, né, no piloto do Drex, justamente falando um pouco, enquanto eu antes falei na perspectiva de uma startup que recebeu investimento do BTG, agora eu pergunto ao BTG como é que é ser uma empresa que investiu numa startup nesse momento e qual é, né, justamente a visão nesse momento de Drex, o que eles estão fazendo, o que eles veem de fato de aplicação para o futuro. E aplicação para agora também, porque muita coisa não depende do Drex para acontecer, como a gente já falou aqui, né? Muita coisa aconteceu muito antes do Drex sequer se ter a ideia do Drex, né? Então, conta um pouco de como é que está hoje e o que o BTG espera, né, para os próximos 2, 3 anos aí. Legal. Bruno, você, qual vai ser o tom? Pera, quem vai falar não é você, não é isso? Ou você vai falar também? Quem vai falar vai ser o Diego. E aí, que ele é ele influenciador, ele é influencer do canal Cripto Investidor. Ele também é representante, membro da XDC Latam. Nossa equipe vai estar com 4 pessoas, a gente vai estar com um stand lá no evento. Fiquem à vontade aí para visitarem. Lá a gente pode dar mais explicações sobre a tecnologia. A gente vai participar de um painel, a gente vai ter um keynote como patrocinador do evento e vamos fazer também um workshop aí para ensinar a galera sobre a tecnologia. Opa, importantíssimo, é isso aí. Como utilizar. Isso. E assim, a gente está muito animado, vai ter sorteio de brinde. Legal. Parece lá que a galera vai gostar. Mônica, quer falar mais alguma coisa? Eu esqueci de falar uma coisa muito importante. O nome da minha trilha é Metaverse Fashion Experience. O metaverso aí é porque a gente tem uma sala que se chama House of Water, né, exclusiva no Spatial, em que a gente também vai ter conteúdo. Então, domingo, o nosso evento começa domingo, dia 10. Eu vou estar lá fisicamente no dia 13. Mas no dia 10 a gente tem um brunch com um professor de história para falar sobre arte contemporânea. Que demais. Quem é? É o Felipe Kopfer. Que legal. E aí depois a gente vai ter uma comunidade na segunda noite, dia 11, falando sobre filosofia, moda e arte. A gente, no dia 12, de manhã às 8, vai ter um workshop sobre modelagem de negócio com o designer que é o Gustavo Machado. Dia 13 eu estou lá fisicamente. Dia 14 a gente tem ainda no Metaverso um encontro de RH, que é uma empresa que está colocando o RH no Metaverso. E fecha no dia 14 à noite, sempre em horários que não conflitem com o evento. A gente fecha com uma festa no Metaverso. Com show de música. Quem vai tocar? Sabe, não? Vai ser a Cristina Bergamo e o Ítalo. Tá, bacana. Em 2 momentos, porque é um rooftop, tem 3 andares. Então a Cristina toca na piscina e o Ítalo no... Simultaneamente, ou não? Não, em momentos diferentes. Momentos diferentes, tá. Porque aí o avatar tem que descer a escada, no subsolo vai ter um outro momento. Legal, muito bom, muito bom. Então, essa foi mais uma edição do Rio ETEC. Eu espero vocês no Blockchain Rio. Começa hoje, dia 12. A gente vai estar lá transmitindo, fazendo entrevistas. Vamos encontrar o Caio, o Bruno e a Mônica. Então, não percam. No Expo Mag, dá tempo ainda de se inscrever. Vai ser muito legal para quem quiser fazer uma imersão total nesses temas. Você vê que a gente falou de moda, direito, finanças, logística, e tem óleo e gás, e tem agricultura, e tem música, e tem arte. Tem de tudo. Vai permear a nossa vida, realmente, essas novas tecnologias e, principalmente, o blockchain, com certeza, será uma das mais utilizadas. Vejo vocês na semana que vem. Um abraço a todos.